É com muita alegria que nesta tarde estamos aqui, nesse horáriozinho do seu almoço, quando nós conversaremos acerca da obra de Deus, do trabalho do Senhor, o quanto ele é importante e como é bom fazer a obra de Deus. Queria chamar a sua atenção para o programa O Encontro com o Pastor, ler a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Graças a Deus, que essa palavra seja sempre esta luz que ilumine a nossa vida, e a você que me assiste nesta tarde tão especial. Vamos orar, pedindo a bênção de Deus para esse programa, pedindo que o Senhor tome o primeiro lugar, que tudo que conversarmos aqui, o nosso entrevistado, a reflexão da palavra, tudo seja para a glória do nome de Deus. Vamos orar. Pai Celestial, te agradecemos porque estamos agora chegando nesse horário, nesse meio-dia, entrando junto com o nosso irmão, com o nosso amigo, o nosso telespectador do canal 38 AD Mossoró, pelo sistema TCM de comunicação. É uma felicidade muito grande poder chegar aqui, falar a você e apresentar o trabalho de Deus na cidade de Mossoró. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu irmão. Queria lembrar você que nós estamos vivendo a 10ª ESBOM. ESBOM é a Escola Bíblica de Obreiros de Mossoró. Graças a Deus pelos nossos líderes, somos hoje 22 setores, e graças a Deus pelos nossos coordenadores, os nossos dirigentes, os nossos plantadores, os nossos diretores, quer seja departamento masculino, departamento feminino, adolescente, mocidade, criança, a escola dominical, o discipulado da igreja, e também nós estamos com os nossos líderes da obra missionária. É um privilégio para mim, pastor Miranda, neste dia tão especial, dia 20, glória seja dado o nome do Senhor. Nós vamos encerrar nesse dia, evidentemente, a escola que nós começamos na quarta-feira, dia 17, com o pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva, ministrando a palavra de Deus. Na quinta-feira, nós tivemos também a felicidade de ter o pastor Márcio Clauber Maia. E ontem, que foi a nossa sexta-feira, louvado seja o nome do Senhor, também contamos com a participação do nosso amado irmão Clauber Maia, pastor Clauber, que é um dos nossos líderes na nossa igreja em Natal, responsável por um dos setores da nossa igreja, junto à obra de Deus ali naquela cidade, atuando como coordenador de setor e, por conseguinte, dirigente da congregação que está conhecida como a congregação da Cidade Satélite. Cidade Satélite é uma grande área da nossa cidade, um bairro importantíssimo que compõe a nossa cidade do Natal, onde está a capital do nosso estado. E graças a Deus nós louvamos ao Senhor, porque Deus o abençoou e Deus lhe honrou, ministrou a palavra para que os irmãos, os líderes que aqui estiveram, pode você ter a oportunidade de perguntar a cada um deles como ele sentiu. O nosso tema deste ano foi desafios e oportunidades ministeriais para este século, o século 21. E como nós podemos entender, são muitos desafios, mas também são grandes as oportunidades. Não existem apenas desafios, existem também as oportunidades. E a ESBOM tem essa beleza de propiciar ao nosso querido líder essa oportunidade de aprender um pouco mais, de abrir horizontes para ele. E eu quero, evidentemente, neste dia, conversar com o pastor Clauber Maia, que ministrou para nós essas 2 noites muito especiais dentro da 10ª ESBOM. Quero trazer o pastor Clauber para que ele realmente
cumprimente o nosso telespectador e se identifique e possa, se há uma necessidade, acrescentar algo mais, ele que é o também responsável pela nossa escola teológica lá na cidade de Natal. Nossa igreja tem uma escola teológica, a exemplo de nós outros aqui em Mossoró, que temos o Setadem. Lá nós temos uma escola teológica para a glória do nome do Senhor, muito mais antiga do que nós, já tem muitas gerações que foram formadas, preparadas, e nós vamos conversar exatamente sobre a importância e a necessidade do obreiro, do líder ser preparado nesse século 21, que é o século dos grandes desafios, e nós estamos aqui para enfrentar. No seu programa, o encontro com o pastor Clauber, os cumprimentos ao telespectador. A paz do Senhor, queridos irmãos, e a você que nos escuta, é a satisfação poder estar aqui participando desse programa, chegando na sua casa neste horário e dizer que estamos aqui com alegria participando da 10ª ESBOM, podendo sentir a boa receptividade do povo de Mossoró e aqui participar desta escola bíblica, trazendo a nossa contribuição com a reflexão da palavra de Deus. Muito bem, pastor Clauber. Como eu dizia, o senhor é uma pessoa dentro da nossa instituição, a Igreja Assembleia de Deus. Deus tem lhe abençoado, apesar de ser um pastor jovem, mas Deus tem lhe dado capacidade e condições para militar na área do ensino, independentemente de ser um pastor com atuação dentro da área da evangelização e da formação da igreja como um todo. E eu gostaria de saber, pastor Clauber, para o senhor, como o senhor vê na realidade no século 21 a importância de um obreiro melhor preparado para servir a igreja do Senhor nesse século de tantos desafios. Perfeitamente, pastor Miranda. Eu vejo que o século que vivemos é um século da informação, um século onde há uma quantidade enorme de pessoas que têm acesso à informação. Você está pregando no púlpito, alguém está conferindo já no celular, no tablet, se aquela informação está correta, e alguém está filmando e essa informação rapidamente vai chegar a muita gente. Logo, nós precisamos estar preparados para enfrentar esse desafio. O desafio de ser vistos e ouvidos por um número muito grande de pessoas que poderão a qualquer momento conferir se o que você está dizendo é correto. Além do que, nós temos um volume muito grande de igrejas evangélicas, cada uma com a sua mensagem, e o nosso público ele vai saber julgar entre A ou B conforme o conteúdo da mensagem. Logo, nós precisamos estar preparados para ter uma mensagem que alcance o homem do século 21, com os seus desafios, com as suas dificuldades, mas que seja uma mensagem relevante, bíblica, sem perder o foco do que é a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, tendo uma mensagem que tenha conteúdo que venha atender às necessidades desse homem do século 21. Pastor Clauber, a nossa igreja, como o senhor sabe muito bem, mesmo sendo jovem, mas o senhor, ainda que não tenha vivido, mas conhece historicamente e pelas suas pesquisas, sabe que a nossa igreja enfrentou, num primeiro momento, uma certa resistência a essa preparação teológica. E eu pergunto ao senhor, como já que o senhor é a pessoa que está militando diretamente, dando oportunidade como um centro de formação para esses obreiros, como é que o senhor está vendo a receptividade hoje da nossa comunidade Assembleia de Deus? Lógico que a nossa STEADEB não é apenas da Assembleia de Deus no sentido de servir, ela serve a família evangélica como um todo, mas com uma sobrecarga, ou vamos dizer assim, uma tendência maior para o membro assembleiano. Como é que hoje você está vendo a nossa igreja recepcionar, acolher essa história da preparação teológica? Sim. Pastor, eu vejo que há uma mudança de formação, de cultura mesmo dentro do nosso povo.
porque de fato o senhor afirmou de forma correta que houve uma grande resistência, e essa resistência inicial ela se deu inclusive por aspectos históricos, culturais, de como era a visão dos missionários suecos. Houve num primeiro momento um confronto com os missionários americanos, porque foram os primeiros a fundar escolas teológicas, né? O Colenda em São Paulo, no IBAD, e Lawrence Olson no Rio, o Instituto Bíblico Pentecostal. Mas depois isso foi se aumentando o público, e hoje eu vejo muitos obreiros, principalmente os obreiros mais novos, muito preocupados com a formação, com o conhecimento, e nisso eu vejo a escola teológica tendo uma grande aceitação. No passado alguém dizia que assembleiano não era teólogo, não conhecia a palavra, gostava só de movimentos, e essa realidade é diferente hoje. Nós temos bons teólogos dentro da Assembleia de Deus e muita gente que está querendo crescer no conhecimento da palavra e sabe que para isso precisa estudar, precisa preparar-se melhor para fazer a obra de Deus. Vejo um quadro crescente e de uma perspectiva futura muito boa. Que beleza. O pastor Cláudio, meu caro telespectador, ele fez uma pontuação aí sobre a linha sueca e a americana. Porque nós, assembleanos de Deus do Brasil, num primeiro momento, nós recebemos a linha sueca, que é aqueles irmãos que vieram, mesmo sendo batizados com o Espírito Santo lá nos Estados Unidos, porque foi lá que eles conheceram o Pentecostes, mas a formação teológica, a linha de formação teológica era sueca. E até no nosso meio, vamos dizer assim, assembleano, nós conversamos entre nós, os pastores assim mais brincalhão como eu, né? Eu gosto de brincar e até provocar em determinado momento. Eu dizia que os suecos eram os crentes do reteté antigo, sabe? Eles eram os homens da oração, negócio com ele é a oração. E o americano, já pela cultura que ele houvera recebido, eram mais de a formação, de uma linha mais sistematizada, sabe? Mais conhecedora, buscando mais, indiscutivelmente, buscando mais o conhecimento. E aí juntou o conhecimento do americano com o Pentecoste do sueco e deu uma igreja abençoada. Olha lá, conciliando isso, tá certo? A gente não despreza o Pentecoste, a linha de oração, tá aí as nossas irmãs dedicadas ao círculo de oração, nós não desprezamos isso jamais, os dons na palavra profética, na revelação, mas somos conhecedores também que não podemos prescindir do estudo da palavra. É isso que o senhor vê, pastor Clauber, na nossa realidade presente? É exatamente isso que vejo, pastor. E vejo isso com muita alegria, vendo que o nosso povo é um povo hoje já que gosta do ensino, gosta do estudo. O senhor percebe que no Brasil hoje há uma crescente realização de congressos de ensino teológico, de seminários de educação cristã, de escolas bíblicas para jovens, para obreiros, muito mais até do que apenas os congressos que nós vimos no passado, que incentivavam muito mais apenas a busca pelo Pentecoste, pelo batismo com o Espírito Santo. Vejo o nosso povo buscando muito hoje a formação e o conhecimento como sendo algo imprescindível para que a igreja possa continuar realizando a sua tarefa. Muito bem, meu telespectador, nós estamos conversando aqui nesse horário no programa O Encontro com o Pastor, programa que nós temos aqui toda semana através da nossa Igreja Assembleia de Deus e através desse canal de televisão abençoado, porque é o canal da bênção. Esse aqui é o canal abençoador. Pastor Clauber, o senhor que é um pastor jovem, eu já estou, como a gente diz na linguagem assim, meia cearense como eu, sabe? Para lá de Bagdá, né? Ou a caminho dele. Então, como é que o senhor vê se existe algum conflito ou não com relação como esses obreiros mais antigos não tiveram essa busca como hoje, e até as oportunidades. As oportunidades hoje são maiores. As nossas editoras
que temos hoje num volume grande de publicação de obras para o fortalecimento da igreja de um modo geral, então isso já vai ajudando. E aquele obreiro mais antigo que não teve essa oportunidade, que não teve esse incentivo, que não teve essa aculturação, se houver algum conflito entre a geração antiga, sem formação teológica qualificada dentro de uma linha de curso teológico, e hoje já fazendo curso teológico, já fazendo pós-graduação, já tem, eu até brinco muito na minha conversa, pela minha forma de ser, eu digo que hoje nós temos doutores em divindade, né? A formação dele, com a sua formação. Minha formação teológica, sou doutor em divindade. E eu conheço também muitos doutores endividados. Então tem os doutores endividados e os doutores em divindade. Como é que o senhor vê? Há algum conflito quanto a isso, pastor? Sim, é verdade, pastor. Há um conflito, porque sempre haverão conflitos de gerações, né? Todas as gerações terão conflitos com as suas gerações anteriores e posteriores. Mas o que eu vejo é que é preciso sabermos conviver com inteligência. O obreiro mais jovem que tem a oportunidade, aí o senhor falou muito certo, porque hoje nós temos o curso presencial, semipresencial, à distância, livros e muito material disponível, que as gerações passadas não tiveram essa oportunidade. Temos as igrejas investindo na abertura de núcleos de formação teológica, que também não havia no passado. Então, esse obreiro jovem, que hoje tem essa oportunidade de ter acesso a essa informação, ele deve saber que isso é bom, é necessário, é importante, mas não desprezar a geração passada, que, diferente do obreiro mais novo, a geração passada tem a experiência de ter vivido esse momento mais difícil da igreja, tem a vivência de estar no ministério há muitos anos. Então, é preciso que o obreiro jovem, que tem a formação e a capacitação de hoje, saiba usar esses valores que ele tem do obreiro mais antigo e valorizar isso e saber que isso é muito importante. E o obreiro mais antigo, que não teve a oportunidade, primeiro que nunca é tarde para começar a estudar. Pode-se começar hoje e começar lendo, estudando, pesquisando, da mesma forma que o obreiro novo. E segundo, não desprezar o obreiro mais novo, pelo fato dele ser novo e não ter a experiência que o antigo tem, mas saber usar essa força do obreiro mais qualificado no sentido de conhecimento bíblico, teológico, e saber conviver com essa realidade. Se o obreiro mais experiente usa bem o obreiro jovem naquilo que ele pode ser útil na formação, no ensino, e se o obreiro mais jovem, tendo a sua qualificação, a sua capacitação, sabe usar a inteligência e a vivência do obreiro mais experiente, vão viver com qualidade, e a igreja que vai crescer com isso, que vai aproveitar a força e a qualificação do obreiro jovem, a experiência e a vivência do obreiro mais antigo. Muito bem, pastor Cláudio. Outra coisa que eu gostaria de saber, acredito que o telespectador também ele tem interesse de saber como o senhor vê esse volume de oportunidades que hoje é dado às igrejas, principalmente da linha pentecostal, para esse conhecimento, para a busca desse conhecimento. Como é que o senhor está vendo isso? Qual é a sua análise para nós aqui da nossa região de Mossoró, do nosso sertão, e obreiro que lutamos, buscando almas, ganhando almas, vivendo um evangelho num sentido mais agressivo, no bom sentido, para buscar o pecador. Como é que o senhor está enxergando esse volume de oportunidades que existe hoje com relação aos centros teológicos, de preparação teológica? Eu vejo isso, pastor, com muita alegria, vejo que é uma coisa excelente, uma oportunidade. Se diz que há 3 coisas que, uma vez perdidas, não são recuperadas. Uma é a flecha quando lançada, a outra a palavra depois de proferida, e a outra é a oportunidade depois que passou. Então, se nós estamos tendo a oportunidade dessas ofertas de formação hoje, nós devemos aproveitar essa oportunidade e não deixar que ela passe
para que nós possamos crescer. Apenas o que nós precisamos ter o cuidado, e isso eu estou falando agora não só do CETADEM ou de qualquer outra, mas de todas as oportunidades que surgem via internet ou o que mais for, é aquilo que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo recomenda que nós devemos examinar tudo, reter o que é bom. Ou seja, se você tem oportunidade, existem cursos na internet, existem cursos à distância, existem cursos oferecidos por muitos centros teológicos diferentes, e o que nós precisamos é conhecer, saber a seriedade do trabalho, saber a linha doutrinária que cada curso desse oferece e saber aproveitar aquilo que é bom, aquilo que vai acrescentar conhecimento para o nosso obreiro, a fim de que ele possa ser bem qualificado para fazer a obra de Deus. E jamais perder esta oportunidade. Invista em livros, invista em conhecimento, porque é uma coisa que não se perde. Alguém já disse que se dois homens se encontram sobre uma ponte e cada um deles traz um pão e eles trocam isso, cada um sai para sua casa com um pão. Mas se dois homens se juntam no meio da ponte e eles trazem cada um uma ideia e eles trocam, cada um sai para casa com duas ideias. Ou seja, conhecimento não se perde, conhecimento não se desvaloriza, conhecimento só acrescenta e é muito bom você investir em conhecimento. Muito bem, nós vamos agora fazer o nosso intervalo, evidentemente, e depois a gente volta com o programa O Encontro com o Pastor. Ok, já estamos de volta com o programa Encontro com o Pastor. Estamos conversando aqui com o pastor Clauber Maia. Pastor Clauber Maia é um dos nossos pastores da nossa igreja ou da nossa IEADERN, tá certo? Ele faz parte da nossa convenção de ministros da Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte. Estamos conversando acerca da importância, da necessidade, da formação, preparação teológica dos nossos líderes. Pastor Clauber, o senhor fez uma colocação que eu considerei importantíssimo e quero que o meu telespectador, talvez aí em casa, também gostaria de saber. O senhor colocou do cuidado. E o senhor teria algum exemplo para dizer
quais mais essa linha de cuidado, porque como o senhor disse, tem cursos na internet, tem curso que você pode fazer online, tem curso numa diversidade grande. Agora, a minha avó, aí é conversa de vó, né? Minha avó diz, cuidado para não comprar, como é, gato por lebre. Então, como o senhor nos focar diante dos perigos que existem dessa busca, dessa procura pelo conhecimento teológico e a gente querer um gato e ver um lebre, ou vice-versa? Perfeito. Na realidade, pastor, há muita gente por aí querendo apenas vender material, vender diploma, vender o que estiver à venda. E não é isso que nós queremos. Nós queremos conhecer a palavra de Deus e crescer no conhecimento. A primeira coisa é, veja quem é que está oferecendo esse curso. Que instituição está por trás desse curso? É uma instituição séria? É alguém que realmente lida com a palavra de Deus com segurança? Veja também qual é a linha doutrinária, observe qual é a estrutura curricular oferecida, qual é o material que está sendo trabalhado, para ver qual é a fonte disso, aonde está o perigo de se incorrer em um caminho que seja complicado. E em terceiro lugar, veja qual é a equipe que está preparando isso, o corpo docente, quem está, porque se são homens de Deus que estão à frente desse projeto, você vai perceber que há uma seriedade nisso. Se é gente que quer apenas brincar com ganhar dinheiro dos outros, então isso não vale a pena. O canudo não serve para coisa nenhuma se ele não tiver validado por uma instituição de respeito e que possa acrescentar realmente na sua vida. Veja tudo isso que com certeza você vai encontrar muita oferta boa de material que vai acrescentar à sua vida ministerial. Meu caro telespectador, esse é o canal 38 da AD Mossoró, Igreja Assembleia de Deus, o programa Encontro com o Pastor. Estamos aqui conversando nesse horário com o pastor Márcio Clauber Maia, ele que é um dos nossos líderes da nossa Igreja Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte e que é um pastor que tem ministrado não é apenas no Rio Grande do Norte. Ele está em Mossoró pela primeira vez por questão administrativa, questão de agenda e não ter tido a oportunidade. Mas tudo, a Bíblia diz que para tudo tem o seu dia, o seu momento. Então chegou o momento dele vir aqui. Acredito que ele apenas iniciou uma série de muitas oportunidades que vamos ter na nossa igreja, aqui no nosso estado, e que é importante aproveitarmos os conhecimentos. Ele é um pastor jovem, pesquisador, investigador, estudante, interessado e com crédito, isso é que é importante. Pastor, eu noto que existe uma doutrina dentro da nossa igreja que é a questão, vamos dizer, da escatologia. E eu noto também que os pregadores ou os ensinadores escatológicos, eles têm alguma divergência em determinadas colocações, uns às vezes radicalizam ou literalmente crê de uma forma, e aí tem dentro dessa área os pré-milenistas, os pós, e de maneira que eu pergunto ao senhor, por que essas divergências? Muito bem, pastor. Em primeiro lugar, é preciso a gente ter um cuidado. Há uma regra básica, simples da interpretação bíblica que diz assim: não podemos afirmar com certeza o que a Bíblia não diz com clareza. Logo, questões de futuro, daquilo que ainda vai acontecer, são questões que nós devemos andar com muito cuidado. Porque às vezes, hoje nós estamos visualizando o que nos parece ser o futuro, e é fácil a gente dizer, o anticristo é fulano, ou isso vai ser assim ou assim. Mas todo mundo sabe que há 20 ou 30 anos atrás o cenário mundial era outro completamente diferente. Da mesma forma, daqui a 20 anos ou 30, o cenário mundial vai ser completamente diferente. Quem imaginava que a União Soviética ia cair, que
a China ia se abrir para o mundo e que essas coisas iriam acontecer, o Muro de Berlim. Talvez a geração que tem 10 ou 15 anos de idade nem saiba do que eu estou falando, porque eu já só viu isso pela história. Mas como vai ser o mundo daqui a 20 anos? Será que continuará sendo desse mesmo jeito? O grande problema é a gente querer agora colocar os pingos nos is sem que a gente conheça o futuro. E aí muita gente começa a dizer, o anticristo é fulano, a guerra vai ser assim e vai ser dessa outra forma, apontando para o que ele conhece hoje de futuro. O que nós precisamos ficar é com o que a Bíblia diz, sem dar, como se diz no nosso sertão, dar nome aos bois, para que a gente possa avançar apenas no conhecimento que a Bíblia nos dá. E eu penso que, sendo dessa forma, nós vamos ter um conhecimento equilibrado, sem essas distorções que acontecem. E, infelizmente, muita gente teve que se retratar de situações complicadas que assumiu no passado, porque quis bater o martelo sobre alguma coisa, dizendo é assim e é dessa maneira, e não se concretizou o que ele afirmou, e aí ele teve que retratar-se por essa razão. Eu penso que a questão escatológica, nós devemos nos ater ao conteúdo bíblico e afirmar aquilo que a Bíblia nos diz, sem dar nome a ninguém ou querer ter questões conclusivas quanto à aplicação presente, porque isso é muito dinâmico. Muito bem. Meu irmão, inclusive, dentro desse assunto, eu cheguei numa determinada igreja, estava um grupo de irmãos numa discussão muito grande sobre a testemunha do Apocalipse. Um dizia que era fulano de tal, outro dizia que era outro. E aí, quando eu cheguei, então eles disseram, e aí, pastor, o senhor chegou agora? Quem são essas testemunhas que fala aí no Apocalipse? Aí eu olhei para eles assim e disse, meus irmãos, o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz quem é? Aí disseram, não, a Bíblia não diz. Você acha que eu tenho coragem de dizer o que a Bíblia não diz? Eu sou maluco para dizer se a Bíblia não diz? Se a Bíblia não diz, eu não vou dizer também não, meu amigo. Eu vou dizer o que ela diz. Então, como o senhor bem colocou, você tem que se ater ao texto que ela fala. Agora, evidentemente que você pode ter algum pensamento, você pode expressar o seu pensamento. Sim. Mas agora, asseverar, aí é outros 500, é outra mudança. Mas eu vou pedir ao pastor Clauber, para ele aproveitar esse ensejo do programa Encontro com o Pastor, trazer uma reflexão para o nosso telespectador. Ele pode nos postar diante da palavra de Deus. Foi muito bom a gente conversar, bater esse papo aqui sobre esses assuntos da área da importância e da necessidade do ensino teológico na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Pastor Clauber. Muito bem. A segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2 e o versículo 15, trata de um assunto que tem tudo a ver com essa nossa conversa aqui. O apóstolo Paulo está recomendando ao jovem obreiro Timóteo a respeito da sua formação e da sua condução como obreiro. Ele diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O texto, a palavra procura, aqui no seu original grego, ele quer dizer, seja diligente, esforça-te, tenha uma dedicação nesse sentido. O apresentar-se é no sentido de estar disponível, de alguém se disponibilizar para fazer. Então ele está dizendo, esteja disponível e dedique-se a isso. E aí o apóstolo Paulo apresenta algumas características que esse obreiro precisa apresentar. Quando eu falo do obreiro, eu estou falando de todos que lidam com a obra do Senhor. Estou falando da dirigente do círculo de oração, da comissão de visitas, do professor da escola dominical, o porteiro, o diácono, o plantador de igrejas, o ministro. Todos aqueles que lidam com a obra do Senhor precisam buscar essas características. E a primeira coisa que ele diz é apresentar-te a Deus aprovado. O contexto do que Paulo está falando aqui é no sentido do falso profeta, dos ensinos errados que a igreja estava vivenciando naquele momento por parte de alguns. E a palavra que ele usa aqui, dokimos, é uma palavra com uma particularidade muito interessante. Naquela época, as moedas elas eram cunhadas sem um padrão como nós temos hoje.
derretia-se o metal, o ouro, a prata, o bronze, e se colocava num molde e aquilo virava a moeda e quando esfriava ela era distribuída. Logo, se uma moeda era de ouro, muita gente cortava, tirava pedaços da moeda para ficar com o ouro para si, porque não havia um padrão, ninguém sabia qual era o tamanho exato que uma moeda deveria ter. É tanto que hoje nós vemos que as nossas moedas, elas ainda trazem ranhuras na sua lateral para impedir que alguém faça isso. Então, algumas pessoas usavam dessa postura errada de cortar, de tirar pedaços da moeda e aquilo desvalorizava a moeda. Então surgiram naquela época no mundo grego alguns homens que eram responsáveis por distribuir as moedas e todos queriam pegar as moedas com esses homens porque eles eram confiáveis. Sabia-se que aquele homem ele não usava material falso, ele não distribuía moedas incompletas, mas só moedas que estavam perfeitas e que não haviam sido dilapidadas. Esses homens eram os dokimos. Então, quando Paulo diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, dokimos, ele está dizendo como alguém que distribui apenas aquilo que é bom, como alguém que é confiável naquilo que distribui. Porque alguém procura o pastor Miranda e diz assim, eu tenho uma dúvida de algo bíblico, mas eu vou perguntar ao pastor Miranda e ele vai me dar a resposta. Porque ele acredita que vindo da parte do pastor Miranda será alguma coisa confiável. Ele sabe que se é daquela fonte, é confiável, é alguém que tem uma verdade que não é falsa, que não é enganosa e que não traz nenhuma dificuldade nesse aspecto. A primeira coisa que ele diz é apresente-se a Deus, procura apresentar-se a Deus aprovado, ou seja, como alguém que é de fonte confiável e que todos podem receber o que você tem sem dificuldades. Depois ele diz, como obreiro que não tem de que se envergonhar. E o se envergonhar aqui não é tanto no sentido ético ou de que faça coisa indecente, mas é de se envergonhar no sentido de aquilo que você diz não é algo que traz vergonha para si, visto que no futuro vai ser desmentido por alguém. Está muito claro no contexto, porque mais na frente ele vai falar de Himeneu e Fileto, que tinham disseminado inverdades dentro da igreja. Mais na frente ele vai falar sobre alguém que é preparado para toda boa obra e que rejeita questões loucas e sem instrução. Ou seja, alguém que não tem de que se envergonhar é aquele que fala coisas que lá na frente ele não tem que se retratar ou pedir perdão ou ter que desfazer aquilo que disse, porque ele procura falar sempre a verdade. E depois ele diz que maneja bem a palavra da verdade. A palavra grega aqui para manejar bem tem o sentido de cortar reto, ou quem sabe, quem conhece a agricultura, sabe que para preparar a terra para plantar, se usa algo para abrir sulcos na terra, o arado. E aquela pessoa que não sabe manusear bem com o arado, ele vai produzir sulcos que não são perfeitamente retos, e amanhã isso vai dificultar a colheita, vai dificultar o manuseio daquela cultura. Então ele disse que maneja bem é aquele que traça caminhos retos, aquele que busca fazer coisas linheiras, a fim de que isso possa facilitar mais na frente. Então, que maneja bem, ou seja, que sabe cortar reto com a palavra da verdade, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, 3 coisas importantes aqui para um obreiro: que você seja de fonte confiável, que você diga coisas corretas a fim de que amanhã não venha se envergonhar delas, e que você trabalhe com a verdade numa linha precisa, a fim de que possa orientar outras pessoas de maneira a que eles possam seguir adiante com a informação que você tem. Daí, queridos, a grande necessidade de nós nos prepararmos para ser alguém confiável e que maneja bem a palavra de Deus. Orando, lendo, estudando, preparando-se para isso, porque para isso nós fomos chamados. O apóstolo Pedro nos dá uma recomendação que julgo das mais necessárias e importantes para a igreja. Capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração,
e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que é em vós. Ou seja, alguém vai lhe perguntar em quem você crê, em que você crê, por que você crê nisso, e ele disse, você precisa estar preparado para responder com mansidão e temor a quaisquer dessas questões que lhe sejam apresentadas. Logo, não há nenhuma razão para nós não estarmos lendo, estudando e nos preparando cada vez mais para ser obreiro aprovado, para ser obreiro confiável, para ser obreiro que tenha condição de apresentar uma verdade bíblica fiel, confiável e que possa conduzir as outras pessoas ao caminho da verdade. Muito bem, glória seja dada o nome do Senhor. Meu amado irmão, nós vamos agradecer a Deus, vamos orar, louvando a Deus por esse programa de hoje, o que nós aprendemos com o pastor Glauber, a palavra que Deus lhe deu para ser ministrada nesta oportunidade. Esperamos que o Espírito Santo chegue até você, e você que ainda não é um cristão evangélico, você possa refletir, meu amigo, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós vamos orar pedindo a graça, a bondade e a misericórdia de Deus. O nosso encontro de hoje, vamos terminando. Depois dessa oração, está concluído, porém, aguardamos você no próximo encontro, se Deus quiser, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai santo e bom, eu quero que Tu abençoe nessa hora o meu amigo e meu irmão telespectador. Me prestigiou, a mim e meu companheiro pastor Glauber, nos assistindo, ouvindo a nossa conversa e ouvindo também a Tua palavra. Abençoa a nossa cidade de Mossoró, abençoa a nossa cruzada Mossoró para Cristo, que tenhamos muitas bênçãos de Deus. Sim. Do dia 12 ao dia 18 de outubro. Que esta cidade seja literalmente, evangelisticamente invadida, buscando que a Tua glória seja muito grande. Ajuda aos meus irmãos, abençoa poderosamente, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor.